TDAH, autismo, delírios, estresse eleitoral. Esses são alguns dos temas que vou abordar no vídeo de hoje, em que vou estar respondendo a perguntas, dúvidas que me foram enviadas em diversas redes sociais. Então vamos lá. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu vinha fazendo, não é sobre um tema específico, eu vou estar respondendo a perguntas que me foram enviadas pelas redes sociais, e aí vamos a elas. São 5 perguntas diferentes que vou abordar hoje. A primeira pergunta veio da seguinte forma. Meu marido vem me falando umas histórias estranhas de um tempo para cá. Ele está mais ansioso e tenta me convencer que tem razão nessas teorias. Como posso saber se é verdade ou se é fruto de um transtorno mental que ele esteja desenvolvendo? Esse é um tema interessante que envolve os delírios. Delírio é um juízo falso da realidade, é uma forma equivocada que podemos ter de interpretar a realidade, de enxergar o mundo, e o conceito de delírio é uma ideia falsa em que o indivíduo acredita 100% que ela é verdade. A gente vive um período muito peculiar na história da humanidade em função de uma série de questões, incluídas as redes sociais, em que as pessoas, grupos sociais, grupos de pessoas que compartilham ideias parecidas, eles podem estar se aglutinando, potencializado pelo efeito das redes sociais, e criando verdadeiras teorias que muito se distanciam da realidade. Mas muitas vezes quando uma pessoa nos chega contando uma história e que você perceba, descartando a hipótese que ela possa estar querendo te enganar ou mentindo de uma forma voluntária, se você acha que aquela história é muito estranha, a pessoa está acreditando naquela história, uma forma que a gente utiliza para avaliar isso é tentar observar se tem alguma outra alteração mental, comportamental nesta pessoa. Normalmente, o delírio, para ser um delírio, uma alteração patológica, ele vai estar num contexto de algumas outras alterações também. O indivíduo que está delirando, no sentido de estar trazendo um delírio à tona, normalmente ele poderá ter alterações de humor, ele poderá ter alterações na percepção, na sensio-percepção, que é o que chamamos de na forma como eu percebo o ambiente em relação à audição, por exemplo, escutar vozes falando comigo que só eu escuto, ver coisas que só eu vejo, Então, essas são algumas das formas que a gente analisa de verificar se uma história pode ser verídica ou não. Além também do nível de rigidez, se você questiona o indivíduo da ideia dele e ele reage com muita intensidade, ele reage de uma forma inadequada, você pode estar diante também de um delírio. Então, assim, aqui é uma visão bem geral, mas só para trazer à tona esse tema dos delírios, eu ainda estou devendo um vídeo mais específico sobre isso, falar de sintomas psicóticos, mas a gente sempre tenta observar, analisar dentro do contexto, não só a história em si. Claro que se for uma história muito, muito louca, muito estranha, uma história sem pé nem cabeça, fica fácil para identificar que aquilo não faz parte da realidade, mas existem os chamados delírios estruturados, que é uma história que parece ser muito real, mas na verdade não é. E esse é o perigo, inclusive, quando a gente está falando de questões sociais e políticas, a forma como as pessoas começam a acreditar numa determinada teoria e vão até as últimas consequências a partir desta crença. Vamos à segunda pergunta, que veio da seguinte forma. Estou muito estressada com essa eleição. Meu amigo me falou que estou sofrendo da síndrome do estresse eleitoral. Será que isso existe mesmo? Essa é uma coisa até curiosa, esse nome parece até uma invenção ali de uma conversa informal, mas na verdade esse termo ele foi cunhado nos Estados Unidos por pesquisadores da área das ciências da mente, da área da psicologia, porque foi de fato uma investigação feita lá na campanha presidencial dos Estados Unidos, a última campanha, que se parece um pouco com a nossa em relação ao nível de estresse, ao nível de engajamento dos eleitores, ao nível de tensão, de polarização que criou naquela sociedade, e de fato foi verificado que tanto no período eleitoral como no período pós-eleitoral, especialmente para os eleitores do candidato derrotado, foram relatados uma série de sintomas que estão dentro de uma espécie de reação a trauma ou a estresse, mas bem peculiar, e se ficou caracterizado aí a síndrome do estresse eleitoral. Não é um diagnóstico formal,
mas é uma entidade nosológica realmente a ser melhor compreendida, né? Em cenários como esse, e pode ser aplicado aqui à situação que a gente está vivendo aqui no Brasil. Próxima pergunta veio da seguinte forma. Estou grávida e minha ansiedade está prejudicando muito. Tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e um psiquiatra prescreveu sertralina. Estou com medo de começar a usar porque ouvi falar que medicações psiquiátricas usadas na gravidez podem causar autismo. É verdade? Esse é um tema de muita polêmica e de muita importância porque muitas mulheres que estão gestantes, elas têm demandas psiquiátricas, psicológicas e pode ser necessário a utilização de medicações. E de alguma forma, ficou na cabeça de muitas pessoas que as medicações psiquiátricas, por serem remédios controlados ou remédios fortes, elas poderiam causar uma série de danos aos bebês, incluindo o autismo, né? É possível que essa crença ou essa teoria tenha se popularizado a partir de um estudo científico que foi feito há mais de uma década, inclusive se mostrou fraudulento, com muito enviesado. O pesquisador, o autor do estudo, inclusive, ele recebeu uma punição à época, que nesse estudo, esse autor, ele tentou comprovar uma tese que era muito mais dele, de que antidepressivos eles causariam autismo, né? E aí ele mostrou que o estudo comprovaria e tudo, mas depois que vários outros cientistas foram revisar esse trabalho, encontraram muitos problemas, né? E aí uma questão, e vários outros estudos já tinham sido feitos antes e continuam sendo feitos na tentativa de ter uma resposta mais definitiva para isso. O que nós temos hoje? A gente já tem um nível de evidência bem significativo que um conjunto de remédios psiquiátricos que podem ser usados para tratar ansiedade ou depressão, eles são seguros para ser usados na gravidez. E pelo menos em relação ao autismo, não existe correlação, não existe comprovação, não existe evidência de que determinados medicamentos causem autismo. Existem sim medicamentos específicos que aumentam o risco de uma série de problemas, incluindo o autismo. Um exemplo clássico é o ácido valproico ou valproato de sódio, um medicamento utilizado para tratar transtorno bipolar e epilepsia, entre outras coisas. Esse medicamento ele tem uma contraindicação formal para se utilizar na gravidez, porque já existem estudos que mostram muitos problemas. Já medicamentos para tratar ansiedade e depressão, existe um grupo de medicamentos que são considerados seguros. A sertralina é um dos mais seguros, é um dos mais estudados, e temos utilizado com relativa segurança na gravidez para tratar ansiedade e depressão. Então, o que temos de evidência disponível hoje, um medicamento como a sertralina não causa autismo, pode ser utilizada na gravidez. A próxima pergunta veio da seguinte forma. Tenho um diagnóstico de TDAH e transtorno de ansiedade. Meu psiquiatra me prescreveu Venvance e percebi piora da ansiedade com esse remédio. Será que isso é normal? Essa é uma pergunta bem interessante porque estamos falando aqui de uma comorbidade, ou seja, uma associação muito comum, TDAH com transtorno de ansiedade. Inclusive, no vídeo que eu falo aqui, eu fiz alguns vídeos sobre TDAH e eu comento sobre comorbidade no TDAH e digo que a regra, né, para quem tem TDAH, a regra é ter algum outro transtorno também. E os transtornos de ansiedade são campeões aí entre as pessoas com TDAH. Então, são comorbidades comuns. E aí, temos um desafio nesses casos, porque os remédios de primeira linha que tratam TDAH, o Venvance é um deles, não é o único, mas é um desses remédios, de fato, eles têm o potencial, a possibilidade, está entre os efeitos colaterais de piorarem a ansiedade. Então, esse é um cuidado, um julgamento clínico que a gente faz quando a gente vai conseguir planejar o tratamento medicamentoso de uma pessoa com TDAH e que também tem ansiedade. Normalmente, a gente precisa ter um mínimo controle dessa ansiedade, uma mínima compensação para que esse tratamento para TDAH funcione. Porque, de fato, se a ansiedade estiver descompensada, alguns dos sintomas de TDAH eles podem piorar. Por exemplo, pessoas com ansiedade podem ter dificuldade de concentração, de foco, é uma característica dos transtornos de ansiedade. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter e, de fato, esses remédios eles podem piorar a ansiedade, especialmente no curto prazo. E a última pergunta do nosso vídeo de hoje me chegou da seguinte forma. Um autista pode virar sociopata ou vice-versa? E uma pessoa que tem síndrome de Asperger pode virar sociopata ou vice-versa? Aqui vale a pena só fazer uma conceituação rápida. O que chama de Asperger ou Asperger é um tipo de autismo que estava documentado na classificação anterior que nós utilizávamos para o diagnóstico de autismo. Atualmente, no manual de classificação mais moderno de referência que temos,
essa nomenclatura não existe mais, mas é muito comum a gente usar, até porque foi utilizada por mais de uma década, e essa síndrome, né, que é um tipo de autismo, ela é designada para tratar os autismos leves com inteligência acima da média, o chamado autismo de alto rendimento, né? Então, quando escutarmos essa palavra, é sinônimo de autismo leve com essas características, né? Já a sociopatia é um termo utilizado para designar um transtorno de personalidade antissocial. Ainda estou devendo aqui no canal um vídeo para falar um pouco mais sobre personalidade, transtorno de personalidade, mas o sociopata é o sinônimo do que se fala popularmente do psicopata, né, que é um transtorno de personalidade. Transtornos de personalidade, a característica central de qualquer um deles, de todos os tipos, é que são transtornos que afetam as características centrais de uma pessoa, né, a forma de funcionar de uma pessoa num aspecto mais crônico, mais perene. É como se fosse um distúrbio da própria natureza do indivíduo. Diferente, por exemplo, de um transtorno depressivo, em que eu tenho fases depressivas, que eu tenho aqueles sintomas, né, que não são meus, eu estou daquele jeito, eu não sou daquela forma. E aí, quando a depressão passa, eu volto a ficar no meu normal. Já na personalidade, eu estou afetado cronicamente na minha intimidade, na minha natureza, na minha forma de funcionar. São características mais perenes, né? Então, na sociopatia, nesse transtorno de personalidade, o indivíduo ele causa muito estrago a quem está em volta dele, né? O sociopata, o maior problema não é para ele mesmo, mas é para quem está em volta. Existe uma série de características que definem esse transtorno, entre elas a dificuldade de respeitar as leis, né? A dificuldade de sentir culpa pelos atos inadequados, a necessidade de buscar status e poder e a falta de empatia, né? Então perceba, na necessidade de atender às minhas próprias demandas de status e de poder, de me dar bem, eu passo por cima dos outros, eu não tenho pena dos outros, eu não tenho compaixão, eu não consigo ter empatia, né? Sempre a minha necessidade vai estar em primeiro lugar de uma forma, né, extremada. Essa é uma característica central da sociopatia. E essa pergunta foi feita provavelmente porque tem uma característica que pode ser confundida entre autistas e psicopatas, que é a dificuldade das relações sociais, a dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas o autista ele pode ter essa dificuldade por déficit de habilidade social, de perceber o outro, de perceber as pistas e os sinais sociais. Já o sociopata ele vai ter essa dificuldade por outros mecanismos. Ele tende a ser um indivíduo mais frio, no sentido assim, de muitas vezes planejar causar algum dano para alguma pessoa para tirar proveito daquilo, né? Então existe assim, grosso modo, uma má índole ali introjetada naquele indivíduo, diferente do autista, né? O autista, na verdade, muitos deles, eles têm um rigor muito grande em relação à ética e à honestidade, pelo apego que eles têm às regras, né? Então, aqui na pergunta, se um sociopata pode virar autista, não existe essa transformação, né? Você pode ter uma comorbidade, porque assim como o autismo é um espectro, a sociopatia ou o transtorno de personalidade também são espectros. Tem uns casos muito leves e casos muito graves. Então, o indivíduo, sim, ele pode ter transtorno do espectro do autismo e tem comorbidade um transtorno de personalidade antissocial. Não é comum, mas é possível. Mas transformar, evoluir um para o outro, não existe essa comunicação entre esses dois transtornos. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu respondi algumas das perguntas, algumas das dúvidas que me foram enviadas pelas redes sociais. Você pode continuar a me enviar dúvidas sobre qualquer assunto da psiquiatria, de vídeos que eu já fiz ou de vídeos que eu ainda não fiz. Pode inclusive virar tema de vídeo, pode colocar aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.